Eu estava meditando quando me apareceu uma entidade e vendo o meu pensamento, lamentando as dores que temos vivido em nossos arraiais, lamentando o meu próprio fracasso, de não haver sensibilizado uma alma para a vivência do Evangelho. O Espírito me disse em alemão: tenha calma. O meu cérebro traduziu. Ele estava vestido de um pijama de listras. E então ele me contou a seguinte história. Em 1942, em um amanhecer numa aldeia da então Tchecoslováquia, hoje 2 países, o tcheco e o eslovaco, seus irmãos acordaram-no, porque a cidade havia sido invadida e ali estavam as tropas de choque, reunindo judeus para que fossem arrancados da modesta aldeia e levados para um campo de concentração, de trabalhos forçados e de extermínio. Ele tinha apenas 12 anos. Havia uma compreensão jovem, mas forte, que lhe dava talvez uma idade maior. E de repente ele estava tremendo de frio com todos, ali na praça, com sua mãe, suas 2 irmãs, seus 3 irmãos. E então foram arrastados para um trem de gado e jogados ali como animais, e sem saber de nada. O trem partiu, avançou o dia, venceu a noite, e na madrugada seguinte, ele parou em uma cidade da Polônia. Naquele momento, saíram do trem aos gritos e às chibatadas. O ambiente se havia tornado promíscuo, daquelas horas terríveis de presídio e de movimentação. E neste momento seus irmãos pegaram-no e disseram-lhe: vão lhe perguntar o nome e a idade. Então diga Warren, 16 anos. Mas somente isto. As pessoas foram divididas, as mulheres, as crianças, os idosos, os doentes, e foram mandados imediatamente para uma casa baixa, quadrangular, de portas largas, de onde saía uma frouxa luz. Veio um soldado e perguntou-lhe nome e idade. Warren, 16 anos, para a direita. Desta forma ele foi poupado. E começou a ser levado de um a outro campo de trabalhos forçados. Os anos se passaram e em 1945 ele era um trapo. Estava com 17 anos e havia resolvido suicidar-se por fim, atirar-se na cerca eletrificada, quando saiu caminhando com o pensamento da autodestruição. E do outro lado estava uma jovem comendo uma maçã. Ela o olhou e ele olhou para a maçã. Fazia um largo período que ele não comia uma maçã. Ela viu o olhar, assustou-se com aquele homem esquelético e atirou a maçã por cima da cerca. Ele apanhou-a no chão, nem sequer a limpou e devorou-a. Então ela perguntou se ele falava Yiddish, se falava a língua judia. E ele bendeu a cabeça, porque não tinha forças para responder. E ela disse: amanhã às 10 eu volto. E no dia seguinte às 10 ela voltou sorrindo e atirou-lhe outra maçã. 1 mês, 3 meses, e ele foi adquirindo necessidade de viver. A vida tinha um objetivo. Aquela menina estranha que ele ignorava o sofrimento,
dava-lhe uma maçã diária e olhava com uma surpresa estranha e fugia. Foi então que ele percebeu que eram poucos os que restavam no campo. Todos estavam sendo aceleradamente levados à câmara de gás, fuzilados, atirados em cova geral e queimados. Havia uma precipitação no campo. E ele sabia que no dia seguinte, às 10 horas, ele estaria diante do pelotão, ou na câmara. Mas agora ele ia ver a menina da maçã. E quando ela jogou a última por certo, e disse amanhã, ele disse não venha amanhã, porque amanhã ele não quis dizer a ela, eu vou ser transferido para outro campo, não venha amanhã. Vielen Dank, muito obrigado. Ela não foi embora, mas ele teve que voltar para o alojamento infecto. E no dia seguinte, mais ou menos às 9h30, ele começou a ler a Torá em pedaços de papel e tábua, e na parede ele ia morrer. Algo estranho aconteceu. Ele ouviu o explodir de granadas, ele ouviu as metralhadoras, o som terrível, a gritaria, e daí a pouco, o ruído de veículos, ele saiu. Eram os tanques soviéticos que estavam entrando, e através de um alto-falante em 6 idiomas, se dizia: vocês estão livres, vocês estão livres. E ele, livres, viu o portão amaldiçoado que tantas vezes ele desejou passar. E nunca se atreveu por causa da metralhadora que iria fulminar-lhe a vida. Então ele desmaiou. Acordou num campo de refugiados. Mais tarde foi para a Inglaterra. Depois foi mandado de volta para a Tchecoslováquia. E veio a saber do serviço de informação hebraico que 2 dos seus irmãos estavam na América do Norte. Estavam em New York, em Manhattan. Com muita dificuldade ele conseguiu descobrir o endereço, e a organização hebreia de apoio aos sobreviventes da guerra mandaram-no para a Grande Maçã. Ele ainda era um escombro. Seus irmãos amaram-no. Eram já pessoas prósperas. Trabalhavam na grande pátria do tio Sam. E começaram a providenciar um trabalho para ele. Ele estava agora com 20 anos. Mas havia no seu semblante a marca do campo, dos campos de concentração. Em uma noite, o irmão que o protegia disse-lhe: amanhã eu vou ter um encontro com minha namorada, mas ela somente pode sair, os pais somente permitem, se ela estiver acompanhada de uma amiga. E eu quero lhe pedir para que você vá para ficar conversando com ela, enquanto eu namoro com a mulher com quem me casarei. E ele disse: não tenho interesse. O amigo disse-lhe uma coisa terrível: até hoje, Hitler mantém você no campo de concentração. Você tem necessidade de romper os grilhões. Você necessita ser livre. E você irá comigo de qualquer forma. Ele devia muito carinho ao irmão. E foi, entristecido. Apareceram 2 jovens que o irmão foi buscar no seu automóvel. Foram à matinê. O irmão com a namorada. E ele, sem saber que dizer àquela jovem de cabelo ruivo, que eu fitava longamente. Na saída,
o irmão foi a uma sorveteria. E no caminho, para tentar uma comunicação, ele olhou para a jovem que era muito tímida. Bem, ela deveria ter 25, 23 anos. Ele não sabia calcular. Ele perguntou-lhe: você é americana? Não, não sou americana. Eu sou judia da Hungria. Ah, então você é judia da Hungria. Quantos anos você tem? Eu tenho mais de 40. Ele ficou espantado. Ela não demonstrava. Mais de 40, é. E então ela disse: você fala o inglês? É engraçado. Por quê? Ele disse: porque eu sou judeu. Mas eu também sou judia. Poderíamos falar em Yiddish? Como não? E ela disse: minha vida, eu consegui sobreviver. Eu estive na guerra e a minha mãe me confiou. Eu era uma mocinha. Bem, era uma meninota. Minha mãe me confiou uma família católica de Berlim. E a família criou documentos. Eu sobrevivi à guerra. E de repente, bem próximo da nossa casa no interior de Berlim, um campo de concentração matava pessoas como se matam moscas. Eu ouvia falar, sentia o odor da carne humana no forno, mas eu não sabia exatamente o que era. Eu resolvi ver, curiosidade infantil. Então eu vi um homem esquálido, andando, triste, e eu senti uma dor profunda, de tal forma que a maçã que eu estava comendo, eu joguei para ele. Ele disse: não, não é possível. E o que é que ele lhe disse? Nada. Mas eu, falou ele, estive nesse campo de concentração. E claro, eu havia resolvido morrer, porque eu já estava morto. Essa é que é a verdade. Eu queria deixar de respirar. E sair despedido e do arame farpado no qual eu ia jogar meu corpo. E vi uma menina comendo uma maçã. Ela jogou-me. A moça disse: pare o carro. Essa menina fui eu. Ele disse: não pode. Não pode ser. Não me iluda. Você lembra, por acaso, da última frase que eu disse? Como não? Você disse: não volte amanhã, porque eu vou ser transferido para o outro campo. Ele desmaiou nos braços dela. No dia seguinte, voltaram a encontrar-se. E ele falou: sempre eu a amei. Desde aquele momento eu carreguei você na minha cabeça. Eu vivia escravo no campo, porque eu me lembrava de você. E nunca eu iria encontrar. Ela disse: nem eu. Eu queria casar-me com você. Mas você não me conhece? Conheço. Eu conheço o seu coração. Eu conheço a sua bondade. E isto para mim basta. Então você terá que falar com meus pais adotivos. Ele contava e chorava. Eu estava quase de joelhos, sentado à cama baixa, deslumbrado. E ele se foi transfigurando diante dos meus olhos. E nós nos casamos. Transferi-me para a Flórida. Fui morar em Miami. Fui muito feliz com essa mulher. Por uma razão. Ela me retirou do campo de concentração. Rompeu os elos. Deu-me paz. Porque só o amor dá paz. O ódio que eu tinha no coração. A amargura. Tivemos netos.
A minha história foi levada ao cinema em Hollywood. O Homem do Pijama termina diferente, mas ela terminou. Eu deixei meus netos. E Deus, Jeová, me deu a missão de sair pelo mundo, dizendo às pessoas que se amem e àqueles que têm como Messias o Jesus de Nazaré, que se apeguem tremendamente a Ele, porque as dores que virão logo mais são tão profundas que é necessário ter paz para que nada lhe venha acontecer. Nessa mesma noite, em nossa casa, eu narrei essa história. O vírus estava muito longe, estava na China. Naqueles dias, a China mandara construir um hospital para 1000 pacientes em 10 dias, o que abalou o mundo. E todos dizíamos, está muito longe. E o Espírito me disse, está muito perto. Deus mandou para a humanidade despertar um vírus. E a única solução para ele é o fortalecimento do amor entre nós, para que as nossas mentes, as suas mentes, não fortaleçam, porque tudo começa no pensamento. O pensamento é o dínamo co-criador com a divindade. Então o amor é a terapia, digo eu, para o grande momento que todos estamos vivendo. A naturalidade de estender as mãos, de acabarmos as nossas guerras, porque esse monstro cego, surdo, insensível, deu lugar a outro muito pior, que do desespero que se pode instalar nas pessoas desprevenidas, pode levar a guerras, a tumultos, a mortes. Então, com serenidade, com toda a serenidade, porque a barca terrestre não está só sobrando, porque o nauta divino conduz-la com segurança na direção do porto da felicidade. Jesus, esse amigo e benfeitor da humanidade, está no leme. Mas é necessário que abramos os nossos corações